Alô, meu aluno e minha aluna do 8º ano, sejam bem-vindos à primeira aula. A aula que vamos conversar sobre as revoluções políticas e sociais da Inglaterra no século XVI ao século XVII. Porém, vamos fazer o contexto. O que acontecia na Inglaterra neste período? E para isso, a gente tem que voltar lá para o século XII, sairmos da Idade Moderna e voltarmos à Idade Média. E lembrando que a Inglaterra, também conhecida como Reino Unido, composto pelos países Inglaterra, Irlanda e Escócia. Reino Unido. Então vamos voltar para 1215. Assunto que nós estudamos no 7º ano, mas é bom a gente relembrar. Lembrarmos do rei João Sem Terra, que foi obrigado a assinar a Magna Carta. E por que ele era o rei sem terra? Porque no período dele, várias guerras contra a França e sucessivas derrotas, ele começou a perder terras importantíssimas do reino. E isso enfraqueceu junto à nobreza e ao clero. Com isso, ele foi obrigado a assinar a Magna Carta. E o que era essa Magna Carta? Vamos relembrar, né? A Magna Carta era uma constituição que tirava todo o poder do rei. O absolutismo, a monarquia absolutista, perderia o seu poder, porque o rei, a partir daí, teria que pedir permissão aos nobres e ao clero, inclusive se entraria ou não em guerra. No século XIV, uma outra grande guerra que ficou famosa e conhecida como Guerra dos 100 Anos, que na verdade duraram 116 anos. E mais uma vez a Inglaterra vem sofrendo sucessivas derrotas, enfraquecendo, perdendo seu poder político e com isso gerando uma enorme crise interna. Daí começa então uma batalha de duas famílias tradicionais inglesas, a família Lancaster e a família York, que levou o nome de Guerra das Rosas. Por quê? Os Lancaster, o símbolo da família era a rosa vermelha, enquanto os Yorks, o símbolo era a rosa branca. E entre os anos de 1455 a 1485, promovida entre essas duas famílias, revezando o trono inglês. Vários conflitos, vários golpes, perdas, isso enfraquecendo cada vez mais o trono inglês. Até que surge uma terceira família, os Tudor, associados à família Lancaster. Com essa união dos Tudor com os Lancaster, derrotam a família York. E a família Tudor assume o trono da Inglaterra. E eles promovem uma pacificação entre as famílias, um casamento entre a família Lancaster e a família York. Une essas duas famílias, assumindo então o rei Henrique VII, que vem a ser o pai de Henrique VIII, conhecido como o rei da dinastia Tudor. Henrique VIII tem várias passagens curiosas. Vou contar uma fofoca para vocês. Foi Henrique VIII que instituiu a Igreja Anglicana. E não foi à toa. Primeiro, ele queria o divórcio com a sua esposa, a rainha Catarina de Aragão. Ele queria um divórcio, pois não conseguia ter um herdeiro. A preocupação de deixar um herdeiro para o trono da Inglaterra. Só que a Igreja Católica Romana não aceitava o divórcio. Por mais que ele insistia, por mais que ele implorava, então o que ele fez? Ele rompeu com a igreja e criou a Igreja Anglicana. Lembram lá da Carta Magna? Formando então a Igreja Anglicana, ele conseguiu unir dois poderes num só. O poder político do rei e o poder religioso, pois ele passou a ser o patriarca da Igreja Anglicana, a igreja oficial do Reino da Inglaterra. Com isso, ele assumiu dois poderes, para angariar mais força para o seu reino e se vingar
da Igreja Católica, começa a perseguir a Igreja Católica, tirar dela as terras, vendendo ou doando para a nobreza. Com isso, conquistando assim o apoio da nobreza, ao qual começou a aceitar praticamente todos os desejos e ordem do rei Henrique VIII. Com isso, ele burlava a Carta Magna de não poder tomar as suas decisões sozinhas. De fato, ele não tomava. Já tinha o apoio da nobreza dentro do parlamento. Como vocês lembram, lá do 7º ano, esse ato de tomar as terras da Igreja Católica ficou conhecido como Atos de Supremacia. E com isso ele conseguiu anular o seu casamento e casar-se com a princesa que se torna a rainha Ana Bolena, que deixou como herdeira Elizabeth. Após a morte do rei Henrique VIII, se tornaria rainha Elizabeth I, pois foi a única herdeira desse casamento. Ele teve outros filhos, porém todos morreram. E rainha Elizabeth, ela faz com que o reino da Inglaterra ganhe grande poder na marinha, no comércio, na política. Foi no governo da rainha Elizabeth I que a Inglaterra conquista várias colônias ultramarinas, isso trazendo para o Reino Unido muitas riquezas e poder. Tornou a marinha inglesa a mais poderosa, tanto no mercantilismo quanto no seu poder de guerra, dando apoio aos famosos corsários ingleses, também recebendo vasto apoio da burguesia, uma classe que surgia cada vez mais com forte poder financeiro e mercantilista. E foi sobre o reinado de Elizabeth I que surge um grande teatrólogo, o Shakespeare, William Shakespeare. Com todo o crescimento econômico da Inglaterra, com o apoio da burguesia e investimento na arte e cultura, surge então, com as suas famosas peças Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, Uma Noite de Sonhos de Verão. A rainha Elizabeth I também conseguiu um certo equilíbrio no reino da Inglaterra, trazendo o parlamento para junto dela e ainda em um ambiente de relativa paz entre católicos e protestantes. A marinha se fortalece cada vez mais ao derrotar a invencível armada espanhola em 1588. A marinha, então, agora, além de um forte comércio marítimo, também se torna a mais poderosa marinha do mundo atual. E com a expansão marítima, favoreceu a burguesia, que acumulou riquezas na exploração comercial e pirataria, os famosos corsários ingleses, abatendo os navios espanhóis que traziam ouro e prata das suas colônias americanas. A burguesia crescia, como também crescia o conflito religioso. Anglicanos, católicos e calvinistas, seguidores de João Calvino, da teoria da predestinação absoluta, que se dividiam entre puritanos e presbiterianos. E do outro lado, o poder político dos anglicanos ingleses. Com a morte de Elizabeth I, que conseguia controlar e dar um equilíbrio a essas crises, e não deixando herdeiros, pois era conhecida como a Rainha Virgem, pois não se casou e com isso não deixou herdeiros. Seus parentes mais próximos, uns primos, lá na Escócia, a família Stuart. Chega ao trono inglês, então, Jaime I, o primeiro rei da dinastia Stuart da Inglaterra. E vamos ficando por aqui. Deixa para a próxima aula as revoluções puritanas e gloriosas. Vou deixar aqui os quiz para que vocês respondam ou no comentário ou por e-mail, que depois, nas próximas aulas, a gente vai corrigindo. Lembrando a todos que a aula é curtinha, com pontos específicos para estimular a vocês a pesquisar, a estudar. Pegue o seu livro, estude, preste atenção na aula do seu professor. E na próxima aula estaremos de volta. Não faltem!